Olá, um bom dia a todos aí. Uma ótima manhã de quinta-feira, nessa data de 4 de maio de 2023. Eu estou passando aqui mais uma vez para, deixar registrada uma mensagem que eu recebi de Deus agora, alguns minutos atrás, enquanto eu orava aqui dentro da minha casa. E quando eu estava aqui de joelhos dobrados, eu ouvia uma voz que me chamava lá em frente da minha casa. E quando eu chegava lá, tinha um carro e quem estava conduzindo aquele carro era um ancião, um homem muito idoso, muito idoso. E ele falava para mim: entre no carro, vamos até ali. E eu entrava naquele carro com ele e ele ia até a represa de Nazaré, aqui em São Paulo, aqui próximo aqui de Guarulhos, aqui, né? Um pouco afastado aqui, mas também não tão distante. E quando a gente chegava ali naquela represa, aquele homem descia do carro e começava a entrar dentro da água. E ele falava: vem comigo. E eu começava a acompanhar ele. Só que na medida com que a gente ia entrando dentro daquela água, a água ia nos submergindo, né? Eu me recordo que a gente entrou, a água estava dando em nossos pés, daqui a pouco ela subiu, começou a dar nos joelhos, depois veio para a cintura. Quando ela chegou aqui mais ou menos nos meus ombros, ele falou: continue andando. Aí eu falei: não, eu vou me afogar. Aí ele pegou na minha mão, e quando ele pegou na minha mão, ele abaixou assim como se fosse mergulhar, só que ele estava seguro na minha mão. E ele me levava a um lugar bem profundo dentro daquela represa. Quando a gente chegava lá no chão, no solo das águas, lá dentro no fundo da represa, ele cavava um buraco na terra e era como se uma porta se abrisse. E a gente passava por aquela porta e quando chegava do outro lado era como se a gente chegasse lá no meio da floresta amazônica. Uma mata virgem fechada muito grande. E ali eu ouvia um monte de pássaros cantando, um monte de animais correndo para lá e para cá. Só que o que mais me chamava a atenção é que aqueles animais não me causavam medo nenhum. Sabe, eu via leões que passavam próximo de mim, pássaros que estavam cantando em árvores próximo a mim. Aí de repente a gente seguiu uma trilha assim um pouco para frente, da onde a gente tinha passado por aquela porta. E aí a gente chegou em uma área muito aberta, não tinha vegetação nenhuma, só tinha vegetação de mata em volta. E quando a gente chegou naquela área aberta, havia uma mulher muito grande, mas muito grande, que ela estava deitada com as pernas abertas, como se ela tivesse querendo dar à luz. E eu percebia que realmente ela estava prestes a dar à luz, porque a barriga dela estava muito grande. Só que na medida com que aquela mulher começou a fazer força para empurrar a criança para fora, como uma mulher está em período ali da gestação para ganhar o neném, ela começou a fazer força, tanta força, e junto com aquela força que ela fazia, ela começou a defecar. Ela estava fazendo tanta força que ela automaticamente, para tirar a criança para fora, que ela começou a defecar. E aquelas fezes começou a sair ali. De repente, saiu um feto da barriga daquela mulher. Um negócio muito escuro, em um formato de uma criança, só que os seus pés eram pés de animais e a sua cabeça era uma cabeça de um cabrito, as suas mãos eram patas de animais. Era um feto assim completamente defeituoso e ele estava se mexendo e eu olhando para aquilo eu fiquei muito assustado. Aí o ancião que estava comigo, ele falou assim: não tenha medo. De repente, irmãos, tinha uma nuvem que estava assim pairada próximo ali daquela área aberta. Aquela nuvem fendeu-se ao meio assim, abriu uma parte para um lado, a outra para o outro. De repente, eu via como se fosse um soar de trombeta. Eu ouvia um som, como se fosse um som de um chofar. E de repente começou a descer 2 cavalos brancos, puxando uma charrete daquela nuvem, saiu de dentro daquela nuvem e veio até onde a gente estava. Quando aquela charrete chegou ali próximo a mim, aquele ancião, desceu um homem de dentro daquela charrete, ele estava com a armadura, né, como se ele tivesse preparado para ir para a guerra. E ele tirava uma espada da sua cintura
e ia até aquele feto que aquela mulher tinha jogado para fora e partia ele ao meio. Metia a espada assim com tanta força que quando ele partia ao meio, um pedaço ia para um lado, outro pedaço ia para o outro, e o sangue voava, mas voava bem distante. Quando aquele homem fazia aquilo, irmãos, começava um silêncio total no meio da mata. Os animais paravam de correr para lá e para cá como estava correndo quando eu entrei dentro da mata com aquele ancião. Os pássaros pararam de cantar e ficou um silêncio total, total, total naquele ambiente. E eu falei, meu Deus, o que significa isso? Aí o ancião falou assim, continue a observar, porque logo vou lhe dar a entender o que é isso que eu estou lhe mostrando. De repente aquele homem de branco voltou para a charrete e entrou na charrete e desceu de novo na charrete com a mochila de couro. E aquela mochila era como se fosse aquelas mochilas de paraquedista quando vai pular de cima de um avião. Ele colocou aquela mochila nas minhas costas, colocou uma sandália de um produto que eu nunca vi, era um couro, mas um couro muito duro, duro mesmo, resistente nos meus pés. E eu falei, para que você está colocando essa mochila nas minhas costas? Aí ele não falava nada, ele colocava aquela mochila nas minhas costas, era um homem muito branco, muito reluzente, a luz que estava nele era muito forte. E ele não falava nada. Depois ele voltava, entrava na charrete e os cavalos voltavam pelo mesmo caminho de onde tinha vindo e sumia nas nuvens. E ali eu ficava com aquela charrete, com aquela mochila, nas minhas costas e com aquela sandália nos meus pés. E aí o ancião falava comigo, agora eu vou lhe dar a conhecer o que é isso. Esta mulher que você viu aqui no meio da mata é um momento de dor que está por vir sobre este país. Um momento muito obscuro, de muita dor e de muito choro está próximo a chegar sobre este país. E eu falei assim para ele, mas por que esse homem apareceu aqui e cortou esse feto de criança que essa mulher jogou para fora ao meio? Ele falou assim, porque homens de muita autoridade fizeram sacrifícios de criança no meio da mata aos seus deuses para alcançarem coisas. E aí eu comecei a entender o que significava aquilo. Aí de repente eu falei assim para ele, mas por que ele pôs essa bolsa nas minhas costas? Ele falou, porque a partir de hoje eu vou aumentar o peso das minhas palavras na sua boca. E todas as vezes que baterem em você, você não vai mais sentir dor, porque eu revesti você com esta capa, com esta couraça, e quando vierem bater em você, essa couraça será como proteção. E essa sandália nos seus pés será para que você tenha resistência na sua caminhada. Porque depois do cumprimento desse vídeo, a sua vida vai se tornar outra. Ainda este ano, preste atenção no que eu estou dizendo. Porque aquele silêncio que eu via quando eu perguntei para aquele homem, por que esses pássaros pararam de cantar? Ele falou assim, porque a tragédia que vai acontecer será tão repentina que vai estar como se estivesse dando em um momento de festa. Está todo mundo andando para lá e para cá, normal, tudo. De repente vai acontecer uma tragédia, mas uma tragédia tão grande, mas tão grande que esse país nunca mais será o mesmo depois dessa tragédia. Eu vi as emissoras de televisão anunciando isso por vários e vários dias, emissora de outros países anunciando isso por vários e vários dias. E aí eu entendi que quando aqueles pássaros pararam de cantar, aqueles animais pararam de se movimentar naquela mata, era significando que o que vai acontecer vai causar um luto tão grande neste país que vai haver silêncio no país inteiro. Até mesmo nas pequenas cidades do interior haverá luto pela tragédia que vai ocorrer. Eu quero dizer aqui, debaixo da autoridade do nome de Jesus, ainda esse ano de 2023, ele não vai terminar sem que o Brasil enfrente um dos piores momentos da sua história. Vai ocorrer uma tragédia tão grande, mas tão grande sobre esta nação, onde o Brasil nunca mais será o mesmo. Preste bem atenção agora no que eu vou falar. Se essa profecia não se cumprir até o dia 31 de dezembro de 2023, nunca mais
Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Nunca mais vocês verão eu postar nenhum vídeo nesta rede social ou fazer nenhum vídeo aqui mencionando algo que Deus me mandou falar. Porque a coisa foi tão séria que eu estou sentindo um pavor aqui, um medo daquela visão que eu vi. Aquele ancião falava para mim assim: aos ouvidos que ouvir a notícia, eles vão tinir, e os olhos que veem, eles vão ficar assombrados. Haverá um luto tão grande nesta nação, mas tão grande, aonde o desespero vai ser causado de leste a oeste, de norte a sul deste país. Mais uma vez eu deixo a data desse vídeo registrada, dia 4 de maio de 2023. Um forte abraço a todos, tenham todos um ótimo dia, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.